Você pode estar se sabotando sem saber. A forma como você fala, o jeito que você transmite as suas informações, elas realmente mudam o jogo. Elas realmente podem criar novas oportunidades na sua vida. Mas tudo depende de você. Fica comigo nesse vídeo, você vai ver 3 erros que a gente comete normalmente na nossa comunicação, que distanciam nós das nossas possíveis oportunidades na nossa própria vida. Fica comigo até o final do vídeo para você descobrir quais são as 3. Primeiramente, vamos começar por o ponto número 1, que eu acho que é um dos pontos mais importantes quando se trata de comunicação. É compreender antes de ser compreendido. Como diz o nosso querido livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do nosso querido Stephen Covey, ele fala um pouco sobre a comunicação empática, que é isso de realmente compreender a pessoa. E ele fala que a comunicação é a habilidade mais importante da vida. É uma das coisas que a gente tem que cultivar para realmente dar-nos bem, para que tudo flua da forma correta na nossa vida inteira. E aí, o livro, vou ler um pedaço aqui para vocês. Temos uma tendência forte de atropelar os sentimentos das pessoas, de correr para resolver as coisas através de conselhos, mas com frequência deixamos de reservar algum tempo para o diagnóstico, para tentar compreender verdadeira e profundamente o problema, antes de mais nada. Se eu fosse resumir em uma frase o princípio isolado mais importante que aprendi no campo das relações interpessoais, diria o seguinte: procure primeiro compreender e depois ser compreendido. Então, digamos que essa é a chave principal, é o ponto número 1 que eu quero transmitir para vocês. Falar demais e não ouvir nada. Esse é um erro. Esse é um erro grave e que cada vez as pessoas estão tendo mais, porque elas estão com ansiedade de transmitir, uma ansiedade de dizer que elas sabem, uma ansiedade de realmente passar por cima das outras coisas e se colocar como importante, como exemplo. E não é por aí. Quem realmente se comunica da forma correta, ele não fala demais, mas ouve antes. Antes de tudo, começar a ouvir realmente o que a pessoa está sentindo para depois sim dar a minha opinião, para depois sim aconselhar ou não. Muita gente não está precisando do seu conselho, e sim da sua orelha, da sua escuta empática. Então vamos para o ponto número 2, a coisa que as pessoas também fazem, que é falta de clareza na sua comunicação. Então, ponto número 1 seria, lembrando que a gente está falando sobre os erros, né? Presta atenção, os erros que a gente comete na nossa comunicação. O ponto número 1 é não escutar as pessoas, ou seja, falar demais e não ouvir nada, tá? E o ponto número 2 agora é falta de clareza. As pessoas não são claras na sua comunicação. As pessoas, elas não são claras em definir o que é uma lapiseira. Elas começam a dar muitas voltas para definir algo que é simples. Elas começam a deixar as coisas complexas para dizer que sabem mais do que as outras pessoas. Não é assim que funciona, digamos assim. Você tem que, ao contrário, simplificar as coisas, conseguir transmitir de forma simples aquilo que é simples e de forma complexa aquilo que é complexo. Não, de forma simplificada aquilo que é complexo. Então a ideia é tratar de falar com clareza, definir exatamente o que você quer comunicar e comunicá-lo de uma forma breve e simples, sem muito reviravolta, sem muita opinião estranha, sem muita coisa que fuja dessa ideia de transmitir as coisas de forma simples, clarificadas, que qualquer pessoa consiga compreender o que você está transmitindo. Esse é um dos erros que mais estão acontecendo hoje em dia. A gente quer dizer que sabe e se termina confundindo nas nossas palavras, confundindo nos nossos pensamentos, fugindo do tema, sendo que é uma coisa tão simples como falar com clareza. Lembrando que usar palavras difíceis ou frases enroladas realmente confunde. Não é aquilo que vai transmitir para outra pessoa, ensinar para outra pessoa o que ela realmente precisa escutar, saber. Então, deixe de dar voltas e vá direto ao ponto. Simples. Agora vamos para o ponto número 3. Lembrando, ponto número 1, falar demais e não ouvir nada. 2, falta de clareza. E agora o ponto número 3, comunicar sem emoção. Aquela comunicação reta, aquela comunicação sem
nenhum a emoção, aquela comunicação robótica que a gente fala, que seria como que se eu estivesse aqui me apresentando para vocês nesse vídeo e falasse nesta vez vamos a comunicar o ponto 2, que seria um ponto de aquela coisa travada, aquilo não transmite autoridade, aquilo não conecta, as pessoas se conectam com as suas e com as emoções. Então a gente tem que modular a nossa voz de forma tranquila, de forma breve, para logo, se a gente quer aplicar força numa frase, a gente consegue aplicar. Então, são 3 pontos. A gente costuma cair nesses pontos aí normalmente, mas a ideia desse vídeo é trazer clareza para você que existem essas coisas, para você começar a identificá-las e pouco a pouco fugir delas, pouco a pouco sair desses pontos aí que a gente está falando, não? Então, o comunicar sem emoção é aquilo que não convence. Pense naquela vez que você tentou comunicar alguma coisa, mas as pessoas não ficaram convencidas da sua comunicação. Ou porque a emoção foi desregulada para uma emoção muito superior à que realmente deveria ser, ou a falta de emoção mesmo transmitiu que realmente as pessoas não vão acreditar em você. Parece confuso um pouco, sim, mas a confusão é o primeiro passo para o entendimento. Então comece a compreender como você realmente se comunica, né? Vamos ler um pedaço mais aqui do livro para a gente finalizar. Mas quanto a escutar? Qual foi o treino ou instrução que lhe permite ouvir de modo que possa compreender real e profundamente outro humano a partir do quadro de referências desse indivíduo? O livro está falando um pouco ali que a comunicação é mais importante, mas a gente começa a estudar muitas coisas, né? A gente quando aprende a falar, aprende a ler, escrever, mas escutar a gente não aprende, né? Então ele fala isso, né? Mas e quanto a escutar? Qual foi o treino ou a instrução que lhe permite ouvir de modo que possa compreender real e profundamente outro ser humano a partir do quadro de referências? Fique com essa palavra, quadro de referências desse indivíduo. O que seria o quadro de referências desse indivíduo? O quadro de referências é tudo aquilo que compõe a sua vida. Então, cada pessoa tem o seu quadro de referências porque realmente é uma composição da sua forma de ver o mundo. Digamos que, de forma simplificada, seria o seu óculos, por assim dizer. Então, você tem que pegar o óculos do indivíduo, colocar em você e enxergar esse problema que o indivíduo colocou sobre a mesa, né? Com os olhos dele. Não com os seus olhos, com a sua carga de vida, e sim com os olhos dele, a partir do quadro de referências desse indivíduo. Então, comparativamente, poucas pessoas têm um treinamento para ouvir o que quer que seja. Enquanto isso acontece, o treino costuma ser feito dentro da técnica da ética da personalidade, desvinculada do caráter e do relacionamento básico, absolutamente vitais para a compreensão autêntica da outra pessoa. Ou seja, a gente compreende as pessoas de forma superficial. A gente só diz, te entendi. Mas realmente, profundamente, verdadeiramente não. Então, você me entendeu? Sim, entendi. Não entendeu. Porque para entender você tem que ter uma conexão com essa pessoa, você tem que conhecer mais essa pessoa para realmente compreender os problemas grandes que ela vai colocar sobre a mesa, né? Então, temos que ouvir de forma empática, né? A maioria das pessoas não consegue escutar com a intenção de compreender, elas ouvem com a intenção de responder. Elas estão sempre falando ou se preparando para falar. Ou seja, ninguém escuta para escutar. As pessoas escutam para falar. As pessoas escutam para o que eu posso tirar disso para eu falar para essa pessoa. O que eu posso, com aquela ansiedade, né? O que eu posso responder para ela? Como eu posso transmitir o que eu sei? Mas a verdade é que, desculpa, bati o microfone. A verdade é que as pessoas querem simplesmente se sentir compreendidas.
não necessariamente precisam dos seus conselhos. Normalmente as pessoas sabem o que tem que fazer. Elas não fazem por outras coisas, tá? A gente não vai entrar exatamente nesse vídeo, mas uma pessoa que está mal, ela sabe que está mal e ela sabe o que tem que fazer. Só que existe uma coisa que impede ela de fazer, tá? Ou múltiplas coisas. Mas você, no momento que a pessoa começa a se abrir para você, ou no momento que você quer começar a se comunicar melhor, você tem que entender que as pessoas precisam se sentir compreendidas. Antes de você colocar os seus conselhos, os seus passo a passo sobre a mesa, a forma de sair dessa situação para essa pessoa, pense primeiro: como eu posso fazer que essa pessoa se sinta compreendida por mim? Como eu posso fazer que essa pessoa se sinta abraçada por as minhas orelhas? Aunque fique estranho dizer isso. Mas precisamos escutar mais, cara. Precisamos escutar mais. É algo que está faltando na nossa sociedade. Mas sempre existe uma saída para as coisas. Então, comece aplicando hoje mesmo. É fácil de aplicar. Ficamos então, por enquanto, fazendo círculos ao redor do ponto número 1, né? De escutar, porque para mim é um dos pontos mais importantes aqui quando se trata de uma comunicação. A gente deixou de escutar. Então, quando a gente escuta verdadeiramente através do quadro de referências desse indivíduo, a gente começa a aconselhar de forma precisa, tá? Depois sim veio o conselho. Primeiro compreender, para depois sim aconselhar. Então, as coisas começam a fazer mais sentido para a outra pessoa quando ela se sente que você compreendeu ela, quando você realmente compreendeu ela. Então, comunicar não é um dom. Se comunicar corretamente. Então, é possível dominar a comunicação. Entenda isso. Não é um dom, aquela pessoa que se comunica, que conecta com as pessoas, que faz as pessoas se sentirem confiantes. Isso não é um dom, é uma coisa prática, tá? É fácil praticar. Se você quer mais conselhos como esse, simplesmente se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo para que o próprio YouTube recomende para você e para muitas outras pessoas como se comunicar corretamente para realmente alcançar os seus objetivos da sua vida. Se você curtiu esse vídeo, você já sabe o que fazer. Mas para finalizar aqui, sua comunicação vai começar a transformar os seus resultados. Mas tudo depende de você. Tudo depende se você vai aplicar, se você vai começar a escutar as pessoas ao seu redor. As pessoas estão gritando e pedindo, por favor, que as escutem. Se você começar a escutar e compreender as pessoas, você vai desvendar várias coisas, vários aprendizados das outras pessoas. O que não fazer. Eu acho que é mais importante aprender o que não fazer do que fazer. O que fazer já todo mundo sabe. Mas o que não fazer, os erros, evitar erros. Evitar erros é uma loucura. É uma loucura. A quantidade de resultados que você pode ter ao começar a evitar erros e acertar mais. Então, para evitar erros, você tem que conhecer as pessoas. Para isso, você tem que se comunicar melhor. Para isso, você tem que sentir que as pessoas devem sentir que você não está manipulando as pessoas. Né? Isso fala bastante aqui esse livro, essa parte. As pessoas, quando você quer falar, elas não se abrem completamente, elas já travam e já acreditam que você tem alguma outra intenção e que verdadeiramente é verdade. A sua intenção é de informar que você sabe ou alguma coisa parecida. Então deixe isso de lado e comece a aplicar a comunicação empática na sua vida. E quem domina a comunicação domina a sua vida. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.